E aí, meninas, vamos começar? Nosso terceiro dia hoje. E o assunto de hoje é entenda. Sei que a gente tem buscado se entender todos esses dias, né? Desde quando a gente começou, antes de ontem, a gente tem olhado para dentro da gente e tentado realmente se entender. Mas hoje eu quero que você entenda as situações que acontecem. Eu quero que você olhe para algumas situações e tente enxergar essa situação de uma outra forma e aprender com cada uma dessa situação. Então hoje nós vamos olhar as situações. Muitas vezes a gente passa por algumas situações da nossa vida realmente que são desafiadoras, né? Às vezes a vida, ela nos dá a carta pronta já, ela já nos dá o jogo pronto, mas cabe a nós decidir aquilo que a gente vai descartar. E aí é isso que eu quero conversar com vocês, que muitas vezes algumas situações desafiadoras, elas chegam até nós e você pode até falar: Adriele, eu não plantei isso não. Eu não plantei, eu tô recebendo isso, mas eu não plantei isso. E eu concordo com você, amiga, porque essas coisas fazem parte da nossa vida. A palavra de Deus já diz: no mundo tereis aflições, mas ela também diz: tende bom ânimo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Às vezes a gente não vai escolher o que a gente vai receber da vida. Às vezes vem situações que nos desanimam. Às vezes tem situações que nos desestabiliza, que nos desequilibra, mas o que eu quero trazer para você é que muitas vezes a gente tem até vontade de desistir, mas eu quero te ensinar a enxergar as situações de uma outra forma. Eu li um livro que chama O Mundo de Sofia, e lá ele diz assim que tudo depende da lente que você usa para enxergar as coisas. Então, tudo depende da lente que está nos seus olhos. Tudo depende da lente que você usa para enxergar as coisas que acontecem no mundo. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Muitas vezes a gente vem carregado algumas coisas, né? E eu lembro que o meu pai, ele usa um termo assim, que às vezes o problema, ele vem de balde, né? Às vezes a gente acha que tá vindo um problema e tá vindo um monte. E eu quero dizer para você que isso pode ser até uma crença que foi estabelecida em nós, de acordo com o ambiente que a gente foi criado, de acordo com as situações que a gente viveu, de acordo com a forma com que as pessoas que conviveram com a gente enxergavam ou enfrentavam as situações. Isso vai ser passado para a gente também. Eu quero que você entenda que, às vezes, você veio de um ambiente onde as pessoas, elas potencializavam muito aquilo que acontecia que era problema, aquilo que acontecia que era ruim, aquilo que acontecia que era desastroso. Então ficava falando, ficava comentando, ficava sempre remoendo aquela situação que tinha acontecido, que foi uma situação que não foi legal, que foi uma situação que a vida trouxe e que a pessoa, ela teve que receber aquilo. Mas você lembra que eu falei que nós podemos escolher aquilo que nós fazemos com aquilo que nós recebemos? Nós temos o controle. Eu estou recebendo isso. Como que eu vou aceitar isso para minha vida? Porque a gente está numa caminhada, a gente está numa estrada. A gente determina como que a gente vai enxergar as situações, de que lado da estrada que a gente vai olhar. De um lado tem aquelas rochas, tá tudo aquele pedregulho, de um lado tá tudo meio acinzentado, não tem nenhum verdinho, nenhuma plantação, nada, tá fazendo sombra, tá meio esquisito desse lado, a gente não consegue nem enxergar o sol, tá meio escurecido, mas você vai determinar. Ou você vai andar com a visão para cá, enxergando o lado rochoso, ou você vai caminhar decidindo, falar: opa, eu vou virar um pouquinho para cá e eu vou enxergar ali o vale, eu vou enxergar as plantações, eu vou enxergar o lado bom de alguma situação. Por mais que a situação seja difícil, sempre tem
algo bom. Sempre tem algo positivo que você pode tirar. Então, pode ser que você tenha crescido nesse ambiente onde as pessoas elas potencializavam mais o lado da dificuldade do que enxergava mais as coisas boas que estavam acontecendo. Então, talvez a sua visão, você cresceu e a sua visão hoje, ela ainda está focada nesse lado. Acontece uma coisa de errado, acontece uma coisa que você não estava esperando, vem uma surpresa, a vida te traz algo, você fica com aquilo, você fica remoendo aquilo, você fica carregando aquilo, você fica dentro daquela situação. E é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa ficar dentro da situação. Você não precisa ficar remoendo a situação. Você pode tentar enxergar a situação por um outro lado, né? A gente tem que decidir se a gente vai caminhar, porque nós vamos ter que caminhar. Então a gente vai ter que decidir se a gente vai caminhar murmurando, cansada, reclamando, remoendo, ou se a gente vai decidir olhar com outros olhos e caminhar de uma outra forma, rompendo a cada dia, vencendo passo após passo. Então a gente precisa decidir como que a gente vai caminhar, que lado que nós vamos olhar nessa estrada da vida. E sabe o que é mais decisivo? Sabe o que é mais decisivo na situação que muitas vezes vem pra gente? Sabe o que se torna realmente decisivo? É a forma com que você encara o momento que você está passando. E é isso que eu quero que você se atente, né? Vai chegar aquela situação, muitas vezes vai chegar uma situação inesperada e você não sabe como agir nessa situação. Às vezes um problema de saúde, às vezes algum problema no relacionamento, às vezes um problema no financeiro, às vezes um problema com algum filho. A gente não sabe o que a gente vai receber, porém a forma com que você lida com aquela situação que é momentânea, vai determinar como que vai virar essa situação, como que vai percorrer essa situação. E é isso que eu quero que você entenda. Gente, eu quero trazer uma história para vocês que aconteceu com uns amigos nossos, né? Eles já tinham 2 filhos, né? Eles têm 2 filhos e ela engravidou do 3º filho. E é um filho muito esperado, muito. A gente descobriu na época da pandemia e ele assim, foi muito aguardado, foi muito esperado. E a criança veio especial. E veio para uma família muito especial. E aí, naquela situação que, poxa, precisava transferir, ninguém sabia ainda o que estava acontecendo, precisava fazer inúmeros exames. Ele ficou hospitalizado em uma outra cidade. E chegou o momento que a equipe de UTI chamou os pais e falou assim: olha, nós vamos dar alta para ele. Porque aqui na UTI, nós já fizemos tudo o que era possível por ele. Ou seja, era um tratamento paliativo. Não tinha mais o que os médicos fazer lá na UTI com o bebê. Não tinha. Então, liberaram o bebê para retornar para casa dele. E aí, eu lembro que ela falou assim para mim: Dri, nós estamos voltando para nossa casa, sem saber como que vai ser, sem saber o que vai acontecer, sem saber como serão os próximos dias. Mas uma coisa eu tenho guardada no meu coração. No meu coração vem uma mensagem assim: aproveite a jornada, um dia de cada vez. Eu vou falar uma coisa para vocês. Dia 28 de outubro do ano passado, o nenê já fez 1 ano. 1 ano ele fez. Para aquela equipe da UTI, era improvável. Mas a gente sabe que todos os dias eles decidem viver e agradecer por esse milagre. Muitas vezes você não vai escolher o que a vida vai te trazer, mas a forma com que você lida com as coisas que a vida te traz vai determinar o seu futuro. Eu vou falar uma coisa para você: a atitude que você tem diante da vida, ela gera vida. Sabia? E é isso que esse casal colhe. Eles colhem vida dia após dia, porque eles escolheram isso. Eles escolheram aproveitar
a jornada. Eles escolheram um dia de cada vez. A gente não tem como não se preocupar como vai ser o futuro, não tem como não se preocupar se mês que vem vai estar tudo bem, não tem como não se preocupar. Porém, no coração deles tem a gratidão de um dia após o outro. Eu lembro que uma oração que era feita era: Senhor, remova toda a ansiedade. A gente não quer saber o futuro porque a gente sabe que o futuro está em suas mãos. Nos ensina a viver o presente. E é isso que eu quero que você tenha no seu coração. Que às vezes você acha que algumas coisas na sua vida não tem solução. E você acaba se desesperando. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes é só um teste. É só pra você passar de nível. O meu esposo, ele gosta de falar muito isso. Assim, ele fala assim: amor, a vida da gente é como se fosse um jogo de videogame. São níveis. Sabe aquele negócio que você tá jogando ali? Por exemplo, um Mario Bros. E aí, de repente, você tem que passar aqueles níveis. Aí, de repente, você vai lidar com um problema maior, que é aquele chefão lá, aquele monstro, né? E você tem que lutar com ele. É a forma com que você determina, a forma com que você lida naquela partida que vai determinar se você passa para a próxima ou não. Ou se você fica vivendo da mesma forma que você está vivendo. Eu lembro que eu fiz um curso, e nesse curso eles falavam assim, era um curso de autoconhecimento. E nesse curso eles falavam assim, que quando as pessoas, quando eles estavam, a equipe do RH, né, tava captando pessoas para trabalhar com eles colocavam essas pessoas na sala de espera, normal, né, as pessoas chegavam lá na sala de espera, eles colocavam as pessoas ali, porém a equipe do RH, eles já eram treinados para fazer essas pessoas que estavam chegando agora, passar por determinadas situações, que essas situações mostrariam se essa pessoa estava apta a ficar na empresa e vestir a camisa da empresa ou se ela não estava apta. Então o teste já começava a partir do momento que a pessoa chegava na empresa. Então essa pessoa, ela chegava na empresa, de repente pedia, por exemplo, a atendente que estava lá não dava muita atenção, e aí a forma com que ela lidava com essa atendente que não dava muita atenção já era um ponto. Aí essa pessoa ia lá, aguardava, sentava, tudo. Aí, por exemplo, ela sentava, o único lugar que tinha para ela sentar era numa janela batendo sol. Aí, se ela já começasse a se incomodar e reclamar do sol, aí já era outro ponto. Eu lembro que aí ia pegar água, por exemplo, não tinha água no galão, ou a água estava quente. Então, tudo isso eram provas que determinavam se essa pessoa ia ser uma pessoa que ela ia chegar, ela ia reclamar, ela ia desistir, ela ia falar: não quero trabalhar aqui não, ou ela ia reclamar com alguém, ou essa pessoa ia continuar trabalhando lá. São testes. E na nossa vida é assim também. É a forma com que a gente lida com os testes que a vida nos traz que determina como que a gente vai fazer para passar de nível, como que vai ser a próxima etapa. E é isso que eu quero que você entenda, que às vezes as situações estão vindo na sua vida e você está se desesperando, às vezes você está querendo brigar com a situação e querendo ir sendo dominado por ela, mas você não vai ser dominado por a situação, não vai. É um teste. Eu quero passar para você 3 dicas que vai te ensinar. Primeiro, que você não deve ser dominado pelas situações. E nessa primeira dica, quem está anotando já pode anotar. É a seguinte: aprenda a olhar de fora da circunstância. Tá lá a circunstância, estão acontecendo situações na sua vida. Aprenda a enxergar de fora. É como se fosse uma tempestade, um redemoinho acontecendo. Se você ficar lá dentro daquela ventania, daquele barulho, daquela poeira, você não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir parar para pensar. Você vai ficar completamente dominado pela situação. Você vai ficar completamente dominado pelas suas emoções. Você não vai conseguir pensar. Você não vai conseguir. Você está todo o tempo absorvendo aquilo que está acontecendo. Porém, se você sair da situação e se você olhar ela de fora, eu li um livro que chama O Segredo da Flor de Ouro. Vocês podem até procurar ele no YouTube, que tem um resumão dele no YouTube muito bom. E nesse livro ele fala assim, que a gente tem que pegar a nossa consciência, e você imagina um jardim.
Às vezes você tá no meio desse jardim. E às vezes a gente é assim, a gente fica no meio da nossa emoção. Mas a gente tem que pegar a nossa consciência e elevar a nossa consciência no topo. Então, o que acontece? Tá a situação acontecendo aqui e a sua consciência tá aqui. Você consegue enxergar o que tá acontecendo de fora. De fora, porque se você estiver aqui no mesmo nível da situação que está acontecendo, você não consegue agir de uma forma diferente, você não consegue ter uma atitude diferente, você não consegue pensar em algo diferente, você está sendo dominado pelas emoções. E é isso que eu quero que você entenda, que quando acontecer algum problema, que quando acontecer alguma circunstância na sua vida, quando acontecer algo com você dessa forma, você tente tirar, né? Você eleva a sua consciência e você começa a olhar aquela situação completamente de fora do que está acontecendo. Assim você consegue dominar as situações que passam na sua vida. Sabe por quê, amiga? Porque você não deve ser refém das situações. As situações, elas não estão aqui para dominar você. Você tem que aprender a olhar de fora da circunstância. Por quê? Porque assim você se torna livre. Você lembra que lá no começo a gente falou sobre ser livre? Que Jesus nos fez livre? Então, essa liberdade, ela te torna capaz de te sobrepor sobre a situação. Ela te torna capaz de enxergar a situação de uma outra forma. De uma forma que você vai aprender a lidar com ela. Porque se você ficar ali, no meio, você não vai conseguir lidar com essa situação. A segunda dica então a primeira é aprenda a olhar de fora da circunstância. Aconteceu uma situação, aconteceu uma circunstância, alguém falou algo sobre você, sabe? Perdeu um emprego, chegou um diagnóstico que você não esperava, não se sinta tomada e refém pela situação. Olhe de fora da situação. Olhe de fora da situação. Segundo, estipule os seus valores e os seus ideais. A gente, né, fica... Lembra que nós falamos no primeiro dia, às vezes a gente acaba descendo, né, sendo empurrada pelo fluxo, né, deixando a vida nos levar, a vida leva eu. E eu quero dizer que se você parar para pensar, muitas vezes a gente nem sabe realmente o que a gente quer, o que a gente não quer. Muitas vezes a gente nem sabe quais são os meus valores, né, os nossos valores. Então a gente acaba não parando para analisar a nossa vida. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? O que eu não abro mão? Lembra que nós falamos isso no primeiro dia? O que eu não abro mão dos meus valores? Então, quando a gente começa a estipular os nossos ideais e os nossos valores, isso dá uma motivação pra gente. Isso faz a gente ter um norte, sabe? A gente não fica mais bambeando nesse caminho. A gente tem uma direção, a gente tem um norte. Tem um neuropsiquiatra que ele estudou muito tempo aquele que aconteceu lá na Polônia, no campo de concentração, né? Quem gosta de estudar aí sobre as guerras mundiais vai saber que fala sobre Auschwitz, né? E ele estudava o seguinte: as pessoas que chegavam no campo de concentração, os judeus, né? Que chegavam no campo de concentração, aqueles que tinham os ideais, aqueles que tinham por que lutar, aqueles que tinham os valores, principalmente aqueles que chegavam no campo de concentração, mas não reclamavam, eram os que, provavelmente os que estão vivos e os que mais ficavam. Aqueles que já chegavam reclamando, aqueles que já chegavam sem ideais, aqueles que já chegavam assim, dependendo do estado de espírito que a pessoa chegava, era que determinava como que ia ser o fim dela naquele lugar. E ele fez esses estudos e eu quero trazer para você justamente isso, sabe? A forma com que você estabelece os seus valores, os seus ideais, ele vai determinar o seu futuro. Então, isso vai fazer com que você tenha um foco. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para que lado vai, qualquer lado é lado. Então, tenha um foco, tenha valores, tenha ideais. Eu vou te dar um exemplo. Amanhã nós vamos falar sobre valores. E lá eu vou colocar muitas coisas. Mas eu lembro que eu gravei uns stories um tempo atrás falando sobre agradabilidade. Agradabilidade é um valor.
é um valor pessoal e é um valor que você pode desenvolver na personalidade. Então, por exemplo, às vezes a gente não veio de uma família que as pessoas são tão amáveis, às vezes a gente não veio de uma família que as pessoas são tão solidárias de ajudar o próximo, às vezes isso não aconteceu com você, mas o que eu quero te dizer é que você consegue moldar a sua personalidade. E a agradabilidade, que é o exemplo que eu tô pegando agora, é algo que você consegue moldar e trazer isso para sua personalidade. Talvez você não aprendeu a ser assim, porém você consegue desenvolver isso para você. E quando eu falo sobre valores, sobre ideais, é justamente isso que eu não abro mão. Eu não abro mão da fidelidade do meu casamento, eu não abro mão da minha família, sabe? A família é algo que tem um valor muito grande para mim, então o que coloca a minha família em risco, para mim, eu não desvio. Eu não desvio. Então é isso que eu quero que você saiba. Quais são os seus ideais? Quais são os seus valores pessoais? Que não vai deixar com que você saia do seu foco. Eu lembro que um tempo atrás saiu uma reportagem no Rio de Janeiro de um desvio que estava tendo nos hospitais pediátricos de lá e muitas crianças estavam vindo a óbito por falta de oxigênio. E eu lembro que a gente conversando em casa, né, e aí com as crianças, que passou no jornal e a gente estava conversando mesmo, eu nem lembro se foi uma notícia da internet que a gente viu, mas eu lembro que a gente estava conversando e meu esposo falou assim, amor, as coisas na vida da gente, elas acontecem assim, ó, não é de uma vez, não vem aquela situação assim e te pega de uma vez. Muitas vezes, o inimigo, ele vem trazendo situações aos poucos. Então, um dia uma coisinha aqui, outro dia outra coisinha ali, quando a pessoa, ela se enxerga, ela tá tão envolvida naquele negócio que ela já não consegue mais sair. E pode ser que seja isso que tenha acontecido com esse povo lá do Rio de Janeiro. Quando eles perceberam, já estava tão envolvido naquele negócio que já não tinha mais como sair. E eu quero dizer que na nossa vida é assim. Se você não tiver seus valores e seus ideais estabelecidos e falar assim, isso eu não aceito, mesmo que seja por pouco, qualquer coisinha que for incrementando na sua vida, pode ser que chegue uma hora que você não consiga mais sair. Entende? Por isso que você tem que ter um foco, por isso que você tem que ter os seus valores estabelecidos, porque se você não tiver um foco, se você não souber para onde você deseja ir, para onde você deseja que a sua vida vai, qualquer lado é lado. Qualquer coisa que aparecer para você vai te servir. Entende? Qualquer coisa que aparecer na sua vida, você vai abraçar. Então, quando eu falo sobre estipule seus valores ideais, é que eles vão fazer com que você consiga dominar as situações que a vida te traz. Veio aquela situação, poxa, isso aqui não é pra mim. Por quê? Porque eu não vou colocar em xeque os meus valores e os meus ideais. Eu não vou colocar em xeque por causa de uma situação. Ou seja, a gente tava no mercado esses dias, época assim de Natal, eu não lembro agora se era Natal ou se era Réveillon, mas você sabe, né, que a gente sempre deixa pra comprar as coisas de última hora, sempre falta alguma coisa pra ir buscar de última hora e o mercado tá assim, né? E as pessoas já estão assim, saíram do trabalho, já estão com os nervos à flor da pele, e aí todo mundo com aquela fila do caixa enorme. E eu lembro que meu esposo falou algo que eu preciso estudar ainda para saber se é da fisiologia, se é da psicologia ou se é alguma coisa relacionada à física, mas eu vou trazer para vocês. Ele falou assim, amor, nós temos que perceber, aconteceu uma situação no mercado, não lembro, um estresse no estacionamento, assim, dois carros assim de frente que se estressaram, e o meu esposo falou assim, amor, como as pessoas estão estressadas? Amor, sabe aquele negócio de ação-reação ou desculpa, gente. Sabe aquele negócio de estímulo-reação ou estímulo-resposta? É o seguinte, as pessoas, elas têm um estímulo. Você tem um estímulo. Você encosta sua mão na panela quente, você tem um estímulo. Aquele estímulo te gera alguma coisa. As pessoas, elas recebem um estímulo, mas elas voltam o quê? Elas voltam à agressividade. As pessoas, elas estão muito agressivas. Nós precisamos analisar como que está o nosso estado de espírito. Porque a gente tem recebido reações, a gente tem recebido estímulos e as nossas reações, como é que tem sido? Nós precisamos analisar.
Nós precisamos olhar para dentro da gente e analisar. Eu recebi um estímulo dessa situação, eu recebi um estímulo dessa circunstância. Qual que vai ser a minha resposta perante aquilo? Qual que vai ser a reação que eu vou ter? Porque isso você pode escolher. Você entende? Principalmente se você tiver os seus valores e os seus ideais estabelecidos. Você vai conseguir determinar qual que vai ser a sua resposta diante daquele estímulo. Terceiro ponto. Eu li um livro do Napoleão Hill. E ele falava assim da importância da gratidão. E ele fala assim que da importância da gratidão diante das dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades, elas são um degrau de crescimento. Aquilo que você errou não é ruim, porque você aprendeu com o erro que você teve. Então, você sabe que da próxima vez você não erra mais. A gratidão, ela determina muitas coisas na nossa vida, inclusive as situações que nós vamos receber daqui para frente. Então, se a gente olhar para as coisas que nos aconteceram com um olhar de gratidão, você pode ter certeza que você vai começar a receber coisas boas da vida. Mas se você olhar para as situações que você passou com um olhar de pesar, com um olhar entristecido, com um olhar muito pequeno diante da vida, de reclamar do que a vida te trouxe, você vai atrair realmente mais situações que vai fazer você passar por essas situações. É como se fosse um ciclo vicioso. Eu vou te explicar uma coisa. Eu e meu esposo, nós tivemos muitos problemas de relacionamento no início do nosso relacionamento. E hoje a gente se dá muito bem. E eu lembro que teve uma época que eu perguntava assim, gente, mas por que eu passei por tanta coisa assim? Por que nós precisamos passar por tanta coisa? E aí veio um pensamento em meu coração. Se nós não tivéssemos passado pelas dificuldades que nós passamos, se nós não tivéssemos passado por todas as coisas que nós passamos, nós não seríamos o casal que nós somos hoje. Sabe por quê? Porque eu sei onde eu estou hoje. E eu sei principalmente aonde eu não quero chegar mais. Então eu já sei para onde eu não quero voltar. Eu posso até não saber para onde eu quero ir. Eu posso até não saber, assim, não ter mapeado no meu pensamento como é que vai ser o meu futuro. Mas o meu passado, eu já sei como que eu não quero ser, para onde eu não quero voltar. Então é isso que eu quero que você tenha no seu coração. Gratidão pelos momentos desafiadores que você teve na vida, que te fizeram ser quem você é hoje. Que fizeram você crescer o tanto que você cresceu hoje. E principalmente te ensinaram a você não voltar para trás. A você não olhar mais para trás e a não ser mais como era antes. Então, às vezes a gente tem medo de sofrer. Mas sofrer, ele nos impulsiona a buscar novos caminhos. Sofrer nos impulsiona a buscar novos caminhos. Porque a dificuldade, ela vem para nos ensinar. A dificuldade, ela vem para nos ensinar. Então, quando você recorda situações conflitantes que aconteceram na sua vida, isso tudo faz com que você tenha áreas no cérebro que sejam ativadas, que vai liberar hormônios. Lembra que eu falei isso no primeiro dia? Que vai liberar hormônios, que vai te deixar mais triste, mais desanimada e tirar todo o sentido da vida. Não remoa situações que aconteceram. Não fique remoendo aquilo que já passou na sua vida. É daqui para frente. Olhe para essas situações com um olhar de gratidão e pense o que você pode fazer melhor daqui para frente. Eu vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que a situação estiver muito difícil na sua vida, tenha um porquê. Vocês viram que esses dias a gente postou bastante foto de família, né? Quem é o porquê? Qual é o seu porquê? Por quem você decide romper as situações mais difíceis que chegaram até você? Por quem? Por quem eu decido não reagir ao estímulo que vem para minha vida? Por quem eu decido ter gratidão todos os dias por tudo que eu consegui alcançar até aqui? Por quem eu decido enxergar situações como aprendizado e romper os caminhos tortuosos da minha vida? Eu quero saber quem é o seu porquê.